Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Muito boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Esse é o momento certo para você pegar aí o seu celular, você que está conosco através do YouTube, e compartilhar o link, convidando amigos, os seus parentes e também lá nos grupos de WhatsApp da igreja. Convida todo mundo, porque esse programa está para lá de especial. Portanto, você está agora na Rede Super de Televisão, no CBM ao vivo. Você começou já o programa ouvindo uma música gostosa, uma música que fala profundamente ao coração de cada um de nós. Eu quero agradecer aqui o Otávio Augusto, ele que é vice-presidente da nossa Associação dos Músicos do Estado de Minas Gerais, e ele já é uma pessoa conhecida aqui entre nós, está sempre trazendo boa música. Mais uma vez, Otávio, nossa gratidão, e leve também o nosso abraço a toda a diretoria da Associação dos Músicos, associação essa que está já preparando o seu congresso 2026, e eles estarão reunidos ali no Vale do Aço esse ano. Bom, o programa, como eu disse, está recheado de novidades e nós estamos recebendo aqui uma visita muito especial, na verdade, para lá de especial, o pastor Marcos Vieira Monteiro. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Fortaleza há mais de 30 anos. Ele tem 41 anos de ministério pastoral no total. Ele é mestre de teologia e tem uma trajetória marcada pelo serviço pastoral. Ele também militou na área missionária e tem uma formação de cuidar de líderes. A sua formação leva para esse ambiente tão necessário. Ele também atuou em diversas frentes denominacionais e também no ensino teológico. Ele é casado com Doraci Cavalari Monteiro e ele é pai de Ana, de André e também do pastor Vitor, avô do Pedro e também do Tomás. E ele é filho do nosso querido pastor Jonaí Monteiro, que é o presidente de honra dessa convenção, e da saudosa Nelly Vieira Monteiro. A sua vida, portanto, reflete os batistas, não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Pastor Marcos, é uma alegria, uma honra, um privilégio para nós recebê-lo aqui no CBM ao vivo. A alegria é minha, a honra é minha. De fato, a gente tem um vínculo muito grande com Minas Gerais. Fui pastor aqui durante alguns anos, um tempo muito precioso da minha vida. E, na verdade, grande parte da minha infância e adolescência passei aqui em Minas. Então, tenho muito vínculo aqui com esse querido estado, além da admiração pelo trabalho da nossa convenção hoje. Eu já falei, pastor Marcos Monteiro, gente, o seguinte, que ele está cedido para Fortaleza, mas ele pertence a Minas Gerais. Portanto, em algum momento precisa voltar para Minas. E aí, a hora que ele quiser voltar, não vai faltar igreja, não vai faltar trabalho, porque Minas Gerais tem muito carinho pela sua vida, pela vida da sua família, que é tão preciosa. Por falar em família, pastor Marcos, eu sei que você teve o privilégio, né, de nascer numa família onde a gente chama de berço do cristianismo. Seu pai, sua mãe, um homem, uma mulher piedosos e que inspira a vida de todos nós, né? Eu tive o privilégio, certa feita, de dormir na sua casa, né? Na casa dos seus pais, né? Você já estava em Fortaleza.
E o carinho da sua mãe, me recebendo lá junto com a minha esposa, isso faz muito tempo, né? Faz muitas décadas. E o carinho dela, e a maneira como ela recebia. E o seu pai continua sendo um príncipe do Evangelho. A verdade é essa, uma pessoa que a gente tem prazer de estar conectado. Eu queria começar por aí, né? Como é que essa família preparou, como é que ela impactou o seu coração, a sua infância, a sua adolescência e depois o seu chamado? Na verdade, a minha história se confunde ali com esse envolvimento com a igreja local e com o trabalho missionário, né? Porque eu nasci num campo missionário, eu não nasci aqui em Minas, nasci em Goiás, mas não tive a oportunidade nem de conhecer a cidade onde eu nasci. Meu pai e minha mãe eram missionários da Junta de Missões Nacionais. Quando eu nasci, minha mãe era diretora do Colégio Batista de Tocantins, mas por motivos de saúde ela ficou muito debilitada. Eles vieram aqui para Minas e foram para Coronel Fabriciano. Então eu pude ver aquela expansão do Evangelho bem de perto, ali no Vale do Aço, porque meu pai foi pastor da primeira igreja batista de Coronel Fabriciano, e quando ele chegou ali, havia poucas igrejas. Ele foi fundando as igrejas em toda aquela região, Ipatinga, Timóteo. E eu me lembro disso, apesar de ser muito pequeno. Ele tinha um programa de rádio, lá na rádio local, que atingia toda aquela região, todo domingo pela manhã. E eu era pequeno, e eu ia com ele para cantar no programa de rádio, né? E eu me lembro também, ainda bem pequeno, andando com ele de bicicleta. Tinha aquela cadeirinha na frente, né? E aí eu era colocado naquela cadeirinha e a gente atravessava o rio, não tinha ponte naquele momento, dentro de um barco, para poder fazer a obra de evangelização. E me lembro também ainda das recordações mais antigas que eu tenho de fazer a evangelização, às vezes numa região rural, ali por perto, né? E eu gostava muito de pegar aquela lanterna para ir iluminando o caminho, né? Vendo ali... São aqueles flashes, né? São coisas maravilhosas, né? Que a gente tem. Lembro da campanha de evangelização de 1965, Cristo, a única esperança, aquela plaquetinha que a gente colocava nas casas. Então, assim, toda a minha vida foi muito envolvida com esse ambiente da igreja. Meus melhores amigos foram na igreja. Nós morávamos numa casa pastoral ligada ao templo. Então, mesmo quando eu estava em casa, eventualmente não ia, eu ficava lá no meu quarto escutando os hinos, as músicas. Então, eu tive realmente esse privilégio. E Deus, então, me deu essa bênção de ter não só o meu pai, a minha mãe, mas a minha avó também, que também teve uma influência muito grande na minha vida, mãe da minha mãe, que sempre morou conosco, Nair, né, Andrade. E, além disso, meu avô, pai do meu pai, também foi pastor Martã Monteiro, na verdade, um evangelista que se tornou pastor também. Então, nós temos... Você chegou a conhecê-lo, não? Sim, conheci, me lembro muito bem dele, um irmão assim, ele não era tão preparado teologicamente, na verdade ele era um leigo, evangelista, que evangelizou muito aquela região ali de Aimorés, aquela região ali, Esplendor, né? E depois eu conheci, pastoreando a igreja, ele foi pastor da igreja do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, né? E ele era tinha uma vitalidade muito grande, faleceu também já com mais de 90 anos, e mesmo já idoso e agora com algumas debilidades, ele queria continuar pregando ainda, né? A família tinha que ir cuidando dele ali. Mas assim, a gente tem todo esse envolvimento de vida no contexto da igreja, de proclamação do Evangelho. E aí, desde pequeno, eu sempre quis ser pastor, desde pequenininho. Mas quando chegou na adolescência, mesmo estando envolvido na igreja, muito envolvido, sendo líder da nossa juventude aqui, inclusive aqui em Minas, né? Eu era o líder daquela região de Jequitinhonha, né? Fui presidente da Jubavan, daquele tempo, Vale do Mucuri. E aí, então, eu comecei a questionar se o meu chamado era realmente para ser pastor ou para servir no reino, numa outra área de cuidado das pessoas, né? E aí eu comecei a ler muitos livros na área de psicologia cristã. E eu disse, não, eu acho que eu quero ser um psicólogo cristão, mas eu quero ter uma formação sólida teologicamente para não perder o rumo. E foi nessa perspectiva que eu fui para o Seminário do Sul, em 1980, com a perspectiva de me preparar e com dúvidas se eu queria mesmo ser pastor ou apenas trabalhar nessa área, quem sabe num colégio, numa comunidade, ajudando as pessoas nesse aspecto pessoal, emocional. E aí, no seminário, naquela época, havia uma efervescência com relação
a questão da teologia da libertação, a responsabilidade social da igreja, e aquilo começou então a mexer comigo. E eu pensei, não, quem sabe eu vou trabalhar com comunidade carente, uma comunidade pobre, não é? Ao invés de trabalhar nessa área emocional, quero trabalhar com a promoção social cristã. E cheguei a vir aqui em Belo Horizonte, na Visão Mundial, conversar com o pastor Grellert, para ver se eu podia trabalhar na Visão Mundial, isso fazendo seminário. E ele olhou para mim, aquele rapaz franzino, assim, disse, olha, infelizmente a gente não tem, assim, nenhuma perspectiva no momento, vai, estuda mais um pouco e tal. E aí, nesse momento, eu fiquei pensando, terminando o seminário, ao invés de fazer psicologia, eu vou fazer um trabalho de sociologia, serviço social, alguma coisa para servir nessa área também. Aí, nesse meio tempo, no último ano do seminário, faltando aí 3 meses para terminar o meu curso, o pastor Paulo Seabra era o executivo da Junta de Missões Nacionais. E eu trabalhava na sede da Junta de Missões Nacionais. Era funcionário ali, acompanhava bem de perto a obra missionária e já tinha um envolvimento com missões, porque nas férias eu sempre participei de projetos missionários. E aí ele chegou para mim e disse assim, agora eu quero ver se esse negócio de trabalho social, se isso é verdade mesmo. Vai ter um projeto social, um programa social lá na Paraíba, no sertão da Paraíba, um grande projeto evangelístico e social, patrocinado pelos americanos, e eles estão precisando de voluntários, de missionários lá, de pessoas lá. Aí uma semana eu orei sobre aquilo, meu coração ardeu, eu ainda era solteiro, e aí eu decidi me inscrever como missionário da Junta de Missões Nacionais, né? E aí tudo virou assim, 30 dias, ao invés de ficar no Rio, tentar mais alguma coisa de formação nessa área, eu fui para o campo missionário. E chegando ali, ainda solteiro, esse projeto realmente foi um grande projeto, trabalhei, e a área minha era mais evangelística mesmo, mas eu estava muito realizado, porque ali a gente teve uma fazenda experimental para poder produzir, né? Fizemos poços artesianos em várias cidades, centros comunitários, foi um projeto de mais de R$1 milhão, foi uma coisa de dólares, foi um projeto de muitos anos, né? E eu estive ali naquele começo desse projeto, foi um privilégio muito grande, e eu pude realizar aquele sonho, aquele desejo. Claro que naquela experiência amadureci bastante, tirou um pouco da visão romântica de algumas questões, né? Mas isso ficou muito forte no meu coração. Foi assim que eu comecei a minha trajetória como missionário da Junta de Missões Nacionais e participando desse projeto. E quando você volta dessa experiência, você já volta com convicção que deveria ser pastor? Ah, sim, sim, porque assim, acho que se Deus tivesse... Deus me enganou nesse sentido. Eu tinha convicção quando era criança, depois passei por essa crise e aí pastoreando a igreja local, a congregação lá, que era uma congregação pequena que cresceu, se tornou uma igreja, ou uma forte igreja lá na região, até hoje na cidade de Itaporanga, no Vale do Piancó. Aí ficou muito claro para mim o meu chamado. Até porque a Junta de Missões Nacionais, depois que eu tive esse tempo lá, uns 4 anos e meio lá em Itaporanga, me chamou para ir trabalhar em São Paulo, no PNE. E durante poucos meses eu fiquei num trabalho administrativo, de capacitação de igrejas, na área de treinamento. E aí, nessa época já casado com a Dora nos casamos e ela também missionária, ela também com forte convicção missionária. Nós não aguentamos ficar mais do que 3 meses sem com a comunidade local. E aí nós fomos pastorear uma pequena igreja lá em São Paulo, uma congregação, e eu me realizava muito mais na congregação do que no outro trabalho administrativo, né? E aí nós nos reapresentamos à Junta de Missões Nacionais, que a gente continua querendo voltar para o campo missionário, né? Nesse meio tempo surgiu o convite de Teófilo Otoni, a igreja que meu pai tinha pastoreado, a igreja que eu tinha vivido, crescido, sido líder ali, e aí nós fomos para Teófilo Otoni. E aí já tinha uma marca da família ali. Sim, né? Foi a igreja com quem eu sempre tive vínculo, tem até hoje, eu diria, né? Não é tão forte hoje quanto no passado, mas tem um vínculo, acompanho o que acontece lá com muito carinho. É uma igreja, é uma cidade porque eu tenho um carinho todo especial. E aí, então, a gente voltou para Teófilo Otoni e ali Deus nos abençoou de uma forma maravilhosa. Foi um tempo muito precioso de Deus na nossa vida. Dora também é uma missionária com muita convicção, uma líder muito, muito dedicada. E aqui em Minas nós tivemos os nossos 2 primeiros filhos, né? Ana Beatriz e o André são mineiros. E então a gente tem um carinho muito grande por aquele trabalho. Deus nos permitiu realizar um trabalho social em Teófilo Otoni também de grande envergadura. Começamos ali um bairro chamado Vila Betel, com recursos norte-americanos da Junta de Ritmo, parcerias com a Visão Mundial. Então foi um tempo para nós também muito precioso ali naquela igreja, naquela cidade.
Muito bem, pastor Marcos. A gente vê o quanto que a influência dos seus pais e do seu avô, você que é a terceira geração de pastores, né? Esse foi seu avô, seu pai, você hoje é um pastor, e o que ele não disse, gente, o filho dele, eu disse na chamada, né? O Vitor também é um pastor, está na 4ª geração de pastor batista. A influência da família marcou profundamente a sua vida. Agora, a gente, só para complementar, a gente realmente tinha uma prática devocional na nossa casa, né? Aquele modelo antigo, né? Culto doméstico. À noite, quando a gente era pequena, minha mãe ou a minha avó contava histórias da Bíblia para a gente, né? E eu tomei a minha decisão por Cristo consciente com 5 anos de idade. Olha isso. Me batizei aos 8 anos de idade, poucos dias depois de ter completado 8 anos, dia 24 de maio de 1969, lá em Fabriciano ainda. Né? E então, assim, a gente tem essa convicção, essa base que Deus nos deu, esse grande privilégio desde muito cedo. A gente vê o quanto que é importante a família e também o devocional em família influencia profundamente. Bom, a gente já conheceu aqui parte da história bem resumida de pastor Marcos Monteiro, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Fortaleza, um líder batista muito respeitado, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, especialmente aqui em Minas Gerais, onde ele tem marcas muito profundas. E agora a gente vai ouvir uma música, mas na volta a gente vai conversar um pouquinho com o pastor Marcos, falando sobre a igreja que ele é pastor hoje, ele que tem uma experiência de décadas na mesma igreja, e a gente quer saber quais são os desafios de permanecer tanto tempo na mesma igreja e também os privilégios da permanência longa com uma comunidade local, uma comunidade de fé. Então, o pastor Marcos volta daqui a pouquinho, a gente vai ouvir agora uma música com o querido Otávio e a gente já volta a conversar com ele. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Muito bem, gente, nós estamos aqui com o pastor Marcos Monteiro, ele que é pastor da Primeira Igreja Batista em Fortaleza. Nós já conversamos um pouquinho com ele e ele contou a sua experiência
de ter nascido numa família de berço cristão. Seu avô era pastor, seu pai é pastor, ele é pastor e o seu filho é pastor. 4 gerações de pastores e uma mãe que influenciou profundamente também a sua experiência com Cristo. Ele deixou aqui algumas experiências que marcam e que nos desafiam. Ele disse, olha, eu lembro claramente que nós tínhamos o hábito do devocional em casa. A mãe contava histórias bíblicas, eles cantavam juntos, e aí fica um desafio para você que está em casa também cultivar o culto doméstico, o que traz impactos fortíssimos na vida dos nossos filhos, da nossa família, e protege o lar, e forja, e forma, e prepara homens e mulheres para a vida a partir de uma perspectiva cristã. Essa foi a experiência que a gente ouviu do pastor Marcos. Pastor Marcos, mas depois dessa dúvida de chamado, se era para pastor, missionário, educador ou alguma organização, aquela viagem que o Paulo Seabra lhe convidou, lhe desafiou, marcou profundamente a sua vida. Aliás, o Paulo hoje que mora em Fortaleza também, não é isso? É, exatamente, um líder lá nosso. Muito bem. Depois, então, de algumas experiências, dentre elas a primeira igreja batista em Teófilo Otoni, você chega em Fortaleza e já se vão 31 anos na mesma igreja. Eu queria que você compartilhasse aonde está o segredo para ficar tanto tempo na mesma igreja, pregando 1, 2, 3 ou mais mensagens todas as semanas para o mesmo povo. Depois de 31 anos, você está forte lá, animado. Ele disse para mim agora há pouco, gente, eu vim aqui em Belo Horizonte, mas eu tenho que voltar rápido. Tem muito trabalho em Fortaleza. Eu me lembro que quando eu estava nessa crise, né, para ir para o seminário, com relação à questão das responsabilidades pastorais, eu dizia assim, como é que eu vou ter assunto para pregar todo domingo uma coisa diferente? O que eu não me lembrava é que a Bíblia é muito grossa, né? E quando eu fui para o seminário, a perspectiva, obviamente, se abriu. Mas quando me deram a pauta sobre qual seria esse segredo, né? Na verdade, eu não diria um segredo. Eu penso que, de verdade, eu fiquei pensando o que faz com que a gente permaneça no ministério durante tanto tempo com alegria, com expectativa, com prazer. E pode parecer um chavão, mas de verdade é o sentimento do meu coração. Primeira coisa é a graça de Deus. A graça de Deus, ela não apenas nos salva, mas ela é responsável por tudo de bom que a gente tem na vida. Quando eu vejo as bênçãos, as vitórias, de verdade eu não atribuo isso à minha competência. Eu atribuo a Deus agindo e me dando um privilégio que outros não tiveram. É claro que a maneira como a graça de Deus se manifesta na vida de cada um de nós, na nossa história pessoal, é diferente, né? Alguns saíram de um ambiente difícil, de uma família disfuncional, estão aí servindo ao Senhor de uma forma maravilhosa, com a qual eu nunca poderia servir, porque não tenho essa história de vida. Por outro lado, nascer numa família funcional, com pais tementes a Deus, com uma avó temente a Deus e sábios, porque não é só o temor a Deus, é a sabedoria. Eu me lembro, por exemplo, que, como todo ministério, meu pai e minha mãe enfrentaram algumas dificuldades, mas quando a gente era criança, adolescente, a gente não tinha noção do que acontecia. Me lembro que, de vez em quando, eu os via chegar em casa e eles dois ficavam conversando lá no carro. E a gente olhando, o que tanto eles estão conversando, né? Depois de algum tempo eu fui entender. Estavam ali conversando sobre as dificuldades da igreja, do ministério, os problemas, mas eles nunca passaram isso para a gente. Deixava lá no carro, né? Papai nunca trouxe problemas e queixas ministeriais para nós filhos, né? Ele sempre destacava as coisas boas. E eu procurei fazer isso com a minha família, né? Então eu penso assim, essa graça de Deus de ter nascido num lar e com um pastor sábio, né, e uma mãe sábia, isso foi muito importante para nós. Então, muitas vezes, quando eu comecei o meu ministério, eu parava e pensava, papai estando diante dessa situação, o que é que ele faria? Né? Uau. E aí eu pensava ali, algumas vezes eu cheguei a ligar para ele, perguntar, e hoje meu filho algumas vezes liga para mim também, pai, estou enfrentando aqui esse desafio, o que o senhor acha? Então, a gente vai podendo compartilhar, mas acima de tudo é a graça de Deus, a graça de ter, por exemplo,
encontrado uma companheira com a mesma visão ministerial, uma companheira de ministério. Eu sei que nem todos os pastores têm esse privilégio e a gente entende que Deus age de forma diferente em cada realidade. Mas no meu caso, na minha experiência, foi muito importante. Deus me deu a graça de ver os filhos todos envolvidos, né, no reino de Deus. A minha filha é médica, mas ela serve ao Senhor com uma dedicação extraordinária na nossa igreja. Às vezes eu tento dizer, filha, calma, né? Equilibra as coisas aí, né? O meu outro filho também, do meio, o André, ele trabalha com marketing, ele é jornalista, ele trabalha com a igreja também, faz as campanhas missionárias lá do nosso campo, é ele que prepara, né? E o Vitor, que é o nosso filho, bastante envolvido também na obra missionária. Então, Deus me deu a graça, que infelizmente nem todos os colegas têm, de nunca ter precisado insistir com os meus filhos para irem para a igreja. Eles sempre iam com alegria. Então, isso é uma leveza para o ministério da gente, né? Porque é muito difícil quando o obreiro não tem esse privilégio de ver a família envolvida. Uma família que serve ao Senhor. Agora, obviamente, a gente não ficava só voltado para a igreja, a gente procurava equilibrar. Sempre eu tirei férias, como meu pai fazia também com a gente, né? Às vezes, com poucos recursos financeiros, a gente pegava o carro, ia lá para Vitória, passar uns dias lá naquela casa dos obreiros lá, de férias, né? Eu também sempre tirei férias com os nossos filhos, sempre tirei a segunda-feira para estar com eles, para ficar com eles. E muitas vezes eu destacava, olha, essas bênçãos que a gente tem aqui, esse passeio que a gente fez, esse presente que a gente ganhou de um irmão da igreja, numa praia, isso tudo é porque a gente está servindo ao Senhor. Então, eu penso que esse foi uma das bênçãos. Outra coisa que eu acho importante é a gente reconhecer que sempre precisa de Deus. Porque às vezes a gente pode ter, tendo muitos anos de ministério, ter a pretensão de dizer, já sei como resolver os problemas, já tenho experiência. E na verdade não é assim. O mundo é muito dinâmico, as realidades em muitos aspectos mudam ao nosso redor, a gente tem que estar sempre aberto a aprender, a gente tem que estar aberto a aprender com os mais novos, a gente tem que estar aberto a continuar estudando sempre a palavra, com aquela percepção de que Deus tem verdades ainda maiores que a gente ainda não descobriu. Então, eu continuo sendo zeloso, por exemplo, na pregação da palavra, né? Eu tenho a consciência que não sou um grande pregador, mas eu me esforço para trazer o alimento adequado para o rebanho a cada semana, em cada reflexão. A mesma seriedade que eu tinha quando eu era pastor de uma congregação de 20 membros, né? Eu tenho hoje, quando pastorei uma igreja maior, porque eu entendo que o pastor não pode menosprezar a importância de trazer a palavra de Deus. Isso é uma necessidade para o nosso tempo. Interpretar a palavra de Deus de uma forma consciente. A busca da vontade de Deus, da sabedoria. A gente tem decisões difíceis para tomar, muitas vezes. E não são decisões que eu vou tomar sozinho. Eu me considero um líder bastante democrático. Eu consulto os pastores auxiliares, consulto o corpo diaconal da nossa igreja, tento, na maioria das vezes, ter soluções de consenso, né? Porque eu penso que a igreja não é minha, né? Eu sou um servo, a igreja é do Senhor, eu não sou dono da igreja. E a igreja tem que ter maturidade para tomar as suas decisões sob a direção do Espírito Santo. Nesse sentido, eu gosto muito de ser batista, né? Batista tradicional. Algumas decisões, obviamente, a gente toma num nível menor pelo tamanho da igreja, mas as grandes decisões a gente toma em assembleia, né? A gente define juntos, porque eu acho que é importante que as pessoas participem dos processos decisórios. Então, com relação à palavra, não tem que saber o que o povo quer, eu tenho que saber o que o povo precisa, o que Deus fala no meu coração. Mas na área administrativa, o processo é outro, né? Aí é uma liderança participativa, com bastante diálogo. Às vezes a pessoa até diz para mim, Marcos, você é democrático demais, mas é o meu jeito de ser, né? Eu sinto que Deus tem abençoado isso. Então, eu diria isso, né? Nem tudo aquilo que eu faço, eu entendo que necessariamente é modelo para os outros fazerem, né? Eu estou aqui compartilhando como é a minha experiência a partir do meu temperamento e das oportunidades singulares que Deus me deu. A vida que você teve. Agora, pastor Marcos, quando a gente olha para um cenário nacional, a gente tem uma média de permanência nas igrejas que vão ali em torno de 3 anos e meio, 3 anos, uma média, né? Portanto, uma média muito curta, né? E às vezes, no primeiro desafio, no primeiro desgaste, o seu testemunho mostra naturalmente uma persistência ao longo das décadas, dos anos. Nos momentos mais difíceis,
para os pastores, para os líderes que estão nos assistindo agora. Talvez alguém esteja passando nesse momento, você que está em casa, um desafio na igreja local. E aí você pensa em desistir. Eu queria que o pastor Marcos compartilhasse conosco como que você lidou, porque eu imagino que você deve ter passado por momentos difíceis. Como é que você lidou e de onde você tirou forças ou decisão para continuar quando a vontade era ir embora, imagino? Olha, na verdade, desde que eu comecei o ministério, pouco tempo depois, eu percebi que, de fato, Deus tinha me chamado para isso. Então, assim, eu sou daqueles que acreditam que Deus tem um chamado de verdade, diferenciado para algumas pessoas. Eu acho que o ministério ele é muito pesado quando a pessoa não tem essa consciência de chamado. Então, assim, fortalecer isso diante do Senhor. Eu fui chamado por Deus. Não há qualquer outra coisa que eu venho fazer que vai me realizar tanto quanto isso. Então, acho que essa certeza, essa convicção é muito importante. Houve momentos difíceis, houve momentos de incompreensão, houve sim, né? Mas essa convicção do chamado nos fortalecia. E eu também tentava ver as coisas boas que estavam acontecendo. Porque mesmo quando você está enfrentando lutas, tem coisas boas, né? Então, se tinha um irmão criticando, uma situação difícil, eu olhava assim, rapaz, mas olha essa bênção aqui, olha esse aconselhamento que eu fiz, olha como é que essa pessoa está sendo abençoada, olha, e eu sempre tive também uma coisa, assim, e o que mantenho até hoje, de manter contato com os novos crentes, com os novos membros, porque eles dão esse vigor para a gente, eles trazem o frescor do evangelho do primeiro amor. Então, eu até hoje faço a questão, pode ser que um dia eu não consiga mais fazer isso, de conversar com a pessoa que chega para a igreja, que vai se batizar, um por um, me conta a sua história, né? Algumas, às vezes, não estão nem tão preparados, eu reviso com eles o plano de salvação. Então, isso atualiza para mim o ânimo ministerial, né? E celebrar as bênçãos. Eu acho que a atitude da gratidão, ele é um antídoto contra o desânimo. Né? Às vezes a gente quer lutar contra o desânimo simplesmente enfrentando o desânimo, mas a gente tem outros recursos, né? E para mim a gratidão é um recurso muito precioso. Olha quantas coisas boas, né, já aconteceram na minha vida, no ministério, e mesmo no momento atual, porque sempre tem alguma coisa boa acontecendo. Quando você é pastor de uma igreja pequena, talvez o que você possa fazer é não ficar só naquela igreja, de repente dar um apoio, ter uma congregação, ter alguma coisa que você possa fazer, porque pode estar sendo difícil aqui nesse contexto, mas está acontecendo uma coisa muito boa aqui no outro contexto, do lado. Como eu fui missionário, eu dirigia 3, 4 frentes ao mesmo tempo, né? Então tinha lugar que era de desanimar, mas em compensação, no outro lugar, a 20 quilômetros, as coisas estavam acontecendo. Então havia esse equilíbrio, né, com relação a isso. Eu penso... Pastor, deixa eu só o seguinte, porque você falou coisas tão profundas, que eu queria só fazer aqui uma organização só dos temas para quem está em casa anotar isso. Eu fiz a pergunta ao pastor Marcos, o que faz, ou que fez e tem feito, você ficar tanto tempo na mesma igreja? Ele disse, em primeiro lugar, convicção do chamado. Convicção plena de que ele foi chamado por Deus para aquela missão. Então, nada, nem ninguém, nem circunstância vai tirar ele dali. Isso serve para nós. Segundo, olhar as coisas boas. Tem coisa boa acontecendo também. Então, você vai enfrentar um problema, muitas vezes os nossos olhos estão só focados no problema. É verdade. Só que tem tanta coisa acontecendo do lado. Então, quem sabe é a hora de você que está enfrentando o problema no seu ministério, olhar a parte boa, e são muitas, e tirar um pouquinho o foco daquilo que tem entristecido o seu coração. E por último, não sei se é a última, você vai ter mais de 3 pontos esse sermão, mas a última parte é ser grato. Ele disse, olha, ser coração cheio de gratidão, celebrar as conquistas e estar sempre reconhecendo isso. Portanto, dá um livro, viu, pastor? Um livro de 3 pontos, ou pelo menos um belo sermão, que você certamente anotou aí. Uhum. Eu penso que essas são coisas que são realmente importantes, né? Acho que implementar coisas novas também é importante, né? A gente não pode cair na rotina ministerial. Então, não dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo que os outros estão fazendo, né? Acho que a gente não tem que olhar demais, você pode olhar para alguns exemplos e se inspirar. Uma das coisas piores que pode acontecer para desanimar um obreiro é ele ficar comparando o seu ministério com o outro.
Deus deu a outro um outro chamado, Deus deu para ele uma dimensão muitas vezes maior do que o seu ministério. É importante você ser fiel naquilo que Deus lhe deu, né? Ser grato e fiel naquilo, não ficar se comparando excessivamente. Quando se tiver de olhar, só para o que eu posso aprender com essa pessoa, se aplica aqui ou não se aplica, não é? E não fazer da igreja uma roda viva de programação, uma atrás da outra, exaurindo as pessoas, mas não cair no outro extremo, da rotina, de repetir sempre as mesmas coisas. Então, num ano você faz uma coisa, no outro ano você faz outra. Por exemplo, há 3 anos atrás, nós fizemos um congresso, né? O Fascinante Jesus. Foi maravilhoso, uma experiência marcante. Não dá para fazer todo ano, não é? Porque isso demanda um grande esforço. No outro ano, vamos fazer agora Casa do Julgamento, mais uma edição, que é um projeto de evangelização bem impactante, não é? Então, você vai variando. Um ano você faz uma coisa, outro ano você faz outra. Com isso, você mantém a igreja sempre com novos desafios, né? Se você quer ter um ministério longo no mesmo lugar, não caia na mesmice. Tem a rotina, que é importante, a rotina do dia a dia, mas você não pode se prender nisso. Tem que ter sonhos, visões e projetos para o futuro. Mesmo que alguns deles você nem vá realizar, mas você está lançando uma semente para o seu sucessor. E se Deus colocar nele aquela visão de continuar, amém. Se não continuar, é questão dele com Deus, né? Bom, então o sermão ganhou mais 2 pontos. Além daquilo que já foi posto, o pastor Marcos traz 2 outras lições preciosíssimas. Ou seja, não fique de olho na grama do vizinho. Ou seja, se você ficar triste porque o outro está crescendo demais, você vai paralisar no seu processo. Então, mais uma lição. E também não ficar parado, né? Tem que inovar, tem que fazer coisa nova. Acho que tem mais um ponto aí, que é o 6º, né? Mas também você não pode ser alguém ativista e fazer programação o tempo todo. Então, essa aqui é uma aula, viu, gente? Com o pastor Marcos Monteiro, é uma aula, uma mentoria. No mínimo, você já tem aí uns 2, 3 sermões para você pregar na sua igreja. Ou, quem sabe, um livro já quase escrito que é só desenvolver agora. O Shedd dizia o seguinte, Dr. Russell Shedd dizia, olha, um bom sermão você tem 90% de inspiração, não é isso? E depois 10% é transpiração, né? Então está aqui, a inspiração foi dada e a gente sai daqui enriquecido. Pastor Marcos, que alegria, que honra, eu já sabia que Deus iria falar profundamente através dessa entrevista, porque mais do que uma entrevista, é uma lição de vida, é uma divisão de coração de uma família que a gente ama tanto, admira tanto e que nem todos tiveram o privilégio de ter uma família como a sua, mas a gente se alegra em ver a família que vocês têm e que abençoa tanto essa geração, as nossas vidas e a igreja que lhe tem, que é a primeira de Fortaleza. Os irmãos certamente vão assistir em algum momento, são abençoados de ter o pastor Marcos Monteiro, que está emprestado, viu, gente, em Fortaleza, mas que um dia precisa voltar para Minas Gerais. Muito obrigado, pastor. Vamos ter outras oportunidades, amém, se Deus quiser, aqui em Minas Gerais ou em algum lugar onde Deus nos fizer a agenda comum. Gente, está voltando agora o nosso querido Otávio com música que vai complementar esse momento tão inspirador para a sua vida ser edificada nessa noite. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência
excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Muito bem, você acabou de ouvir voz e violão, Otávio Augusto, ele que é vice-presidente da Associação dos Músicos do Estado de Minas Gerais. Agora está chegando o nosso quadro Educação em Pauta com o pastor Ramon Márcio de Oliveira e também o nosso querido amigo professor Valceni Pereira Braga. Daqui a pouquinho a gente volta já para o fechamento do programa dessa noite. Pastor Márcio, mais uma vez, Educação em Pauta. Não pode faltar esse quadro aqui, não. Nós temos tanta coisa bacana para falar. Hoje, por exemplo, nós vamos apresentar a vocês a grande unidade do Colégio Batista no bairro Buritis. E quem está aqui para falar sobre isso, quem está aqui para nos apresentar de maneira ainda mais excelente, é o professor Valceni Braga, que é o CEO da Rede Batista de Educação. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, pastor Ramon. É uma oportunidade muito rica que eu tenho de poder conversar sobre educação aqui para todos os senhores. Eu imagino que a Dani Savassi reservou uns 3 dias para fazer essa matéria, porque a unidade Buritis é gigante. Vamos assistir essa apresentação pela Dani Savassi da unidade Buritis. Estrutura moderna, proposta pedagógica sólida e formação baseada em valores. No bairro Buritis, em Belo Horizonte, o Colégio Batista Mineiro reúne educação acadêmica e desenvolvimento integral dos estudantes. Vem com a gente conhecer a unidade. Atendendo do berçário ao ensino médio, o Colégio Batista Unidade Buritis tem uma estrutura toda pensada no conforto e no desenvolvimento dos seus alunos. Os ambientes seguem conceitos de neuroarquitetura, com salas amplas e modernas e áreas planejadas para estimular o aprendizado. A escola conta com bibliotecas, brinquedotecas, laboratórios e espaços voltados à convivência e ao desenvolvimento dos alunos. Além das salas de aula, a unidade conta com uma estrutura com espaços dedicados ao esporte, à cultura e à convivência. São cerca de 37 mil metros quadrados de área muito bem aproveitados, como nos conta a diretora Flávia Juliana. E no ano de 2022, pós-pandemia, num ato de ousadia e conhecimento também do trabalho, vem para esse prédio grande de mais de 37 mil metros. E esse ano nós comemoramos 15 anos, aqui no bairro. Temos laboratórios hoje funcionando de química, de biologia, um teatro muito lindo, que é esse que nós estamos aqui agora, com cerca de mais de 600 lugares, que serve a nossa comunidade também, não só os estudantes da escola. A proposta pedagógica busca unir excelência acadêmica com formação humana. No dia a dia, o acompanhamento dos estudantes acontece por meio de atividades em sala, projetos pedagógicos e
práticas que estimulam autonomia, responsabilidade e convivência. Nós temos o grande diferencial de trabalhar mesmo uma educação integral, com valores, com princípios, né, formando esse ser humano, né, integral e que vai impactar a sociedade. Hoje nós temos do berçário até o ensino médio esse ano, né, com novidades. Nós temos aí um curso técnico, né, lançado para esse ano, que já está funcionando, é uma grande novidade, curso técnico de marketing e informática. E temos também o High School, né, que é aí um estudo de aprofundamento, um currículo americano numa escola, né, americana que hoje o nosso Colégio Batista tem. Para quem vive a rotina da escola, o ambiente também faz diferença no aprendizado. Os espaços e as atividades contribuem para tornar o dia a dia mais acolhedor e estimulante, como nos conta o aluno Davi Dias. Nossa, desde quando eu cheguei aqui, do nada, eu gostei muito do colégio. O espaço é aberto, a gente pode correr, brincar de pique-pega, pode brincar de esconde-esconde, tanta coisa. Você gosta de ficar no colégio? Gosto. Ficar o dia inteiro no colégio? Gosto. O que você faz? Você faz muitas coisas diferentes? Faço atividade, vou na quadra, faço um tanto de coisa. Então tá feliz no Colégio Batista? Super feliz. Falando em tecnologia, parece que não, mas mesmo os alunos menores já conseguem perceber a diferença de um colégio que se propõe a trazer o que há de mais moderno e gostam disso, como a gente pode ver na fala da Luísa. É porque tem um negócio lá na sala que é tipo uma luz que aí tudo que a Nath coloca e passa lá no telão. A confiança das famílias também faz parte da história da unidade. Para muitos pais, a escolha da escola, além da qualidade de ensino e dos valores, passa pela segurança da unidade e pelo ambiente oferecido aos estudantes. Há 15 anos, o Colégio Batista Unidade Buritis proporciona um ambiente preparado para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos seus estudantes. Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo site que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dani. Obrigado por essa matéria sensacional. Um abraço especial para a diretora Flávia Juliana. Um abraço, querida, minha amiga. Um abraço para todos que receberam vocês tão bem aí. Que coisa mais linda, professor Valceni, essa unidade. O que diferencia a unidade Buritis das demais na questão estrutura? A pergunta é muito inteligente porque falou da estrutura. Porque do ponto de vista do currículo é o mesmo padrão, né? Com relação à estrutura de espaço, eu posso dizer que é a maior unidade nossa em termos de tamanho físico, né? Temos ali quase 40 mil metros quadrados à disposição da escola, né? Temos um espaço enorme, quase 300 vagas de estacionamento interno para os colaboradores e visitantes, né? Temos uma arborização excepcional, temos uma área de preservação ambiental muito rica ali também, temos um teatro de arena de 350 lugares, temos um prédio só para o berçário e a creche de alto nível, e temos um prédio principal com mais de 60 salas de bom tamanho, de forma que esse espaço excepcional está entregue à comunidade do Buritis, que é uma comunidade bastante ampla, né? Ali na região centro-sul de Belo Horizonte. É uma comunidade que estava demandando por educação diferenciada, com foco em educação integral. Então, nós operamos ali já há uns 12 a 13 anos, operando naquela região, e Deus nos presenteou com uma excelente área, onde nós estamos agora e crescendo. Então, quanto a número de estudantes, a unidade que tem o maior número de estudantes hoje, a Buritis já caminha para próximo de 2.000 matriculados, né?
E isso nos alegra muito, porque é um espaço que precisa realmente ter os seus estudantes, né? E as famílias estão chegando ali, matriculando e ficando felizes, como nós vimos na matéria aí, né? Onde nós vimos as crianças estão muito felizes ali, porque elas contam com um espaço mais generoso, né? É verdade que todas as escolas da nossa rede, né, dos colégios batistas, eles privilegiam espaços maiores, né? Então, todas as nossas escolas têm bom espaço de circulação, não somente salas de aula, mas tem bom espaço de circulação, tem pelo menos 1 a 2 quadras de esportes, né? Nós temos geralmente uma quadra para cada 400 a 500 estudantes, né? Então a gente vai construindo, né? No Buriti está previsto você fazer investimento agora, em breve, vamos construir mais um centro esportivo, né? De maneira que essa estrutura está à disposição dos nossos estudantes e eles são realmente autodemandantes, né? Eles demandam bastante esses espaços, porque a educação no ensino básico é isso, eles têm que ter espaço para brincar, para correr, né? Para poder se divertir também. Professor Volseni, eu fiquei impressionado, porque nós estamos falando aqui nós estamos falando de estrutura, realmente o Colégio Batista é o Colégio Batista no âmbito pedagógico, capelania, em todos os lugares é o Colégio Batista, é o mesmo. Mas realmente nós temos uma estrutura diferenciada em um bairro diferenciado. O Buritis é o bairro mais populoso de Minas Gerais, é um bairro vertical. E aqui eu ouvi falar, foi isso mesmo que eu entendi, que nós temos na unidade Buritis um estacionamento, se nós estamos falando de um bairro populoso, o mais populoso de Minas Gerais, nós estamos falando de um bairro também de uma quantidade de carro enorme, né? Então, nós estamos falando de um colégio, uma unidade que tem 400 vagas de estacionamento, num dos bairros mais movimentados, porque o espaço territorial nem é tão grande, né? Mas é um espaço totalmente vertical e um espaço movimentado por isso. 400 vagas de estacionamento, o que daria segurança para o desembarque, para o embarque de alunos, dos pais. É isso mesmo? Tem muitas vagas, né? Tinha mais, mas a gente fez alguns investimentos em quadra de esporte, então reduziu um pouco, né? Temos hoje em torno de um pouco mais de 300 vagas ali, mas realmente é um luxo isso que nós oferecemos, né? Porque nós temos um campus que tem 3 entradas, né? Diferentes, uma pela rua ali, José Cláudio Rezende, outra pela Paulo Piedade de Campos e outra pela Mário Werneck, né? Então são 3 entradas, nós temos prédios excelentes e uma localização excepcional também, que está bem no coração do bairro, como você disse, é um dos mais populosos de Belo Horizonte, de classe de renda média para média alta, né? E a gente tem sido ali bastante elogiado pelas famílias que nós atendemos. Então, nós damos graças a Deus por isso, né? É um diferencial, mas, repetindo, o currículo é o padrão da nossa rede de escolas, né? Ou seja, o que temos de currículo em Buritis, nós temos em Floresta, em Castelo, né? Em Belo Horizonte, né? Já que em Belo Horizonte nós temos 6 unidades de ensino, tá? No total. Então, é um padrão pedagógico, mas a estrutura, às vezes, é um pouco diferente, né? E o Buritis dá essa liberdade maior para o estudante, que tem um espaço generoso, como Floresta também tem um espaço bastante grande, né? Isso contribui para a alegria dos alunos, um espaço, uma área enorme, uma floresta, uma mata ali, uma área de preservação, não é isso? Quadras, o próprio estacionamento, que no horário propício também vira aquele quintal do colégio. Isso, sem dúvida nenhuma, é um plus para os pais e eu estou imaginando que tem sido elogiado, admirado e até mesmo divulgado entre os pais. Talvez por isso essa unidade cresce tanto. Com certeza, né? Porque poucas escolas oferecem esse privilégio, né, do pai entrar de carro dentro da escola e deixar o filho ali, já dentro da escola, de carro. Então, isso traduz-se em segurança, em conforto para a família, que também não tem que ficar disputando vaga em avenidas muito apertadas, né? E todo mundo ganha com isso, né? E a educação ganha, né? Porque você gerou menos estresse no processo, o estudante, a criança, o adolescente vai chegar mais descansado na sala de aula, o que se traduz em mais aprendizagem, que é o objetivo final da nossa educação, da nossa proposta, das nossas escolas, né? É que os estudantes, eles aprendam mais
e se desenvolvam mais, aprendendo aquilo que vai fazer diferença nas suas vidas, né? Porque elas são preparadas para vivenciarem nesse século XXI tão exigente. E os nossos alunos, eu posso garantir para os senhores que eles estão sendo bem preparados e eles estão se posicionando adequadamente nesse cenário competitivo do século XXI. Professor Volceni, nós percebemos o dinamismo do colégio, da sua gestão, em chegar àquele bairro, o colégio transcendendo, indo além dos campos Floresta e indo para uma região tão estratégica. Parabéns pelo dinamismo, parabéns por chegar lá. Quantos anos lá, professor? Lá no Buritis? Isso. Já temos ali 13 para 14 anos já. 14 anos. Essa unidade já indo aí para os 15 anos. Meu Deus, que coisa linda, maravilhoso, parabéns. Isso é visão, chegar num lugar tão estratégico e tão necessário. Eu tenho a dizer, o Colégio Batista Mineiro é necessário com aquela estrutura e com a sua proposta pedagógica, com a sua proposta de capelania, com a sua proposta de confessionalidade, ele é necessário para o bairro Buritis. É um presente para o bairro Buritis com tudo isso que nós vimos aqui. Nós agradecemos a presença do professor, nós agradecemos por essa matéria maravilhosa. Pastor Márcio, está na sua mão. Muito bem, pessoal, chegou aquele momento que você espera, momento de nós falarmos com Deus. Em oração, pastor Marcos Monteiro está conosco e ele tem um recado para você e logo em seguida estará orando pela sua vida. Quero enfatizar algo que mencionei agora há pouco. Um dos meus versículos prediletos da Bíblia é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como cristãos, nós temos muitas razões para agradecer a Deus. Por aquilo que Deus fez na história, lá no passado, quando enviou o seu Filho e vai desenvolvendo o projeto que esteve no coração dele para a nossa salvação. Nós somos gratos porque nós nos apropriamos deste sacrifício de Jesus no momento em que o recebemos como Salvador e Senhor. Nós somos gratos porque, tendo esta nova vida em Cristo, nós temos recursos para enfrentar muitas adversidades, muitas situações difíceis de nossa vida no dia a dia, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos capacita. Nós podemos até mesmo, nas situações mais difíceis da vida, encontrar razões para agradecer a Deus. Não é agradecer a Deus necessariamente por tudo que acontece, mas em todos os momentos, pela presença divina, pelo consolo que Ele nos dá, pela presença de irmãos e amigos que caminham conosco. Eu penso que o cerne da vida cristã está na gratidão, porque tudo aquilo que nós fizermos não é para ganharmos o favor de Deus, mas é uma expressão de gratidão por aquilo que Ele já fez, está fazendo e fará por nós. Porque a Bíblia diz que aquilo que nos espera no futuro é muito mais do que o que nós temos alcançado até o dia de hoje. Isso me dá uma fé que se alicerça no passado, que é uma realidade presente e me dá uma perspectiva de futuro. Vamos orar? Querido Pai do céu, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que ama a cada um de nós, conhece a nossa história, conhece os nossos dramas, e o Senhor tem um amor indescritível, uma graça que nos é oferecida a cada dia, que se renova a cada manhã. Que nós possamos ter esta consciência, Pai, nos momentos felizes de vitórias, que sejamos gratos ao Senhor. Nos momentos de tristeza, que sejamos gratos pela Tua presença. E em todas as situações, que nós possamos sempre glorificar o Teu nome e viver o Teu projeto de forma plena. Aqueles que estão vivendo dias difíceis, Pai, que a certeza do Teu amor, do Teu cuidado, possa inundar os seus corações de uma forma tão grande, que eles possam, de fato, apesar de tudo, reconhecer a Tua presença e louvar ao Senhor, e com isso encontrar força para prosseguir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.
você tem aí embaixo na sua tela um QR Code da TouchPeace, o primeiro aplicativo mundial de ajuda emocional e de aconselhamento gratuito em videochamada. Você pode apontar o seu celular para esse QR Code, baixe o aplicativo, ele é gratuito e também a chamada é gratuita. Os nossos conselheiros estão agora esperando a sua chamada. Deus abençoe a sua vida, foi um privilégio tê-lo conosco neste programa e, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima segunda-feira. Que o Senhor mesmo te abençoe grandemente. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência.